paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui para fazermos a nossa leitura diária e também para refletirmos sobre o texto que diariamente nos é apresentado pela revista Adultos da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de fazer a leitura, eu quero dizer para você que antes havia uma separação. O povo judeu estava separado do povo não judeu. O povo não judeu estava separado do povo judeu. Havia uma parede de separação e, por causa desta parede de separação, o povo não judeu não desfrutavam das bênçãos espirituais, as quais eram concedidas ao povo judeu, que é o mesmo povo de Israel, e por que não dizer o povo hebreu. Inclusive, nos dias do apóstolo Paulo, havia até uma diferença enorme entre os judeus de Israel e os judeus da diáspora, que não nasceram, que não cresceram em território israelita. Então, até entre os judeus havia um tipo de segregação. Entretanto, isto mudou completamente na pessoa bendita do Senhor Jesus. O título da nossa reflexão, conforme está na revista Adultos, assim nos diz: Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Vamos ler a Bíblia. É Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27 ao versículo 30. E assim nos diz: Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudei. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto que com ele na cidade há Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Nós temos aqui um episódio que ocorreu na vida do apóstolo Paulo. E este ocorrido mostra-nos o quanto os judeus estavam horrorizados com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Pois Paulo, ele pregava o evangelho, o qual ele tinha aprendido em parte diretamente com o Senhor Jesus e também com os demais apóstolos, os quais foram incumbidos por Deus para levar adiante o ensinamento, os quais eles tinham recebido do Senhor Jesus. Sabemos que naqueles dias o principal adversário do cristianismo era o judaísmo. Lucas, quando escreve o livro Atos dos Apóstolos, ele deixa bastante claro que os judeus, aqueles que eram da religião de Israel, eram estes os principais perseguidores, afrontadores, alvoroçadores da obra de Deus, as quais estavam em desenvolvimento pelos santos apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que o cristianismo, o evangelho, de certa forma, saiu dos judeus. E os judeus não gostavam da ideia.
de que algo que saiu dentro deles estivessem tendo aquela propagação, estivessem tendo aquele desenvolvimento. E para piorar a situação dos judeus, os cristãos alcançavam, aonde pregavam o evangelho, primeiramente alguns judeus ou alguns prosélitos ou alguns simpatizantes do judaísmo. E isso, de fato, colocava o cristianismo mais perto ainda do judaísmo. Uma vez que o evangelho, o cristianismo, saiu do judaísmo, o que já era um vínculo do cristianismo com o judaísmo. Além disso, o cristianismo também alcançava muitos judeus. Naqueles dias, dentro da igreja, havia judaizantes, pessoas que haviam aceitado Jesus, mas que queriam judaizar a igreja. E o apóstolo Paulo, ele era um anti-judaizante da igreja. Inclusive, os apóstolos, eles foram anti-judaizantes da igreja, conforme é visto naquela reunião que ocorreu em Jerusalém. E por Paulo não ser um judaizante, ele era mal compreendido. Pois, uma vez que ele não era judaizante, ele então tentava explicar e conseguia com certo êxito para aqueles que estavam abertos a entender qual era agora o verdadeiro sentido da lei de Moisés, qual era agora o verdadeiro significado do templo de Jerusalém e qual era agora o verdadeiro significado do povo judeu. Mas estes verdadeiros significados que o apóstolo Paulo lançava à luz, que recaía sobre o povo de Israel, sobre a lei de Moisés e sobre o templo de Deus, era mal compreendido pelo povo judeu. O povo judeu chegava a considerar que Paulo era contra a lei de Moisés, que Paulo era contra o povo de Israel e que Paulo era contra o templo de Jerusalém. Entretanto, não era este o posicionamento do apóstolo Paulo. Mas judeus da Ásia, ou seja, aquela região onde a principal cidade era Éfeso, reconheceram Paulo e o identificaram como alguém que estava difamando, que estava desmerecendo, que estava menosprezando o povo judeu, a lei de Moisés e o templo que havia em Jerusalém. E além do mais, ele foi acusado de ter colocado um estrangeiro dentro do templo. E isso foi algo horrível, pois segundo as leis predominantes naqueles dias, e com total amparo das autoridades romanas, qualquer estrangeiro que adentrasse ao templo propriamente dito seria morto fora do templo por tamanho sacrilégio. Então vemos aí a repulsa do povo judeu para com o povo não judeu. Por isso Paulo ser tão odiado, porque ele era alguém que estava trazendo forasteiros para dentro de um propósito que anteriormente era somente para com o povo de Israel. Paulo estava dizendo: espera, não é somente para com o povo de Israel. Nós estamos na direção de Deus, incluindo gentios dentro destas promessas que outrora eram exclusivas para Israel. Então podemos afirmar, como diz a revista, Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima oportunidade.